As eleições municipais no país nunca trouxeram tantas emoções como agora, e seu desfecho tirou aplausos e muitas surpresas, inclusive para Lula. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O ministro Barroso errou feio quando afirmou no evento da USP que eles haviam derrotado o bolsonarismo. E, sem dúvida, isso ficou evidente em uma das eleições municipais mais comentadas de todos os tempos. Ao longo do processo, houve uma combinação de emoções, acertos e falhas. Bom, mas antes de prosseguir com a minha análise, é importante ressaltar que quem busca um posicionamento político está no canal errado. Como jornalista, sou livre de gatilhos emocionais e minha parcialidade é pela verdade. Quem me acompanha no canal sabe que critico quando há motivos para criticar e aponto os erros quando eles se fazem presentes. Então, vamos começar com Pablo Marçal. Marçal conseguiu abocanhar uma fatia significativa da direita. E talvez foi o único candidato que venceu ele mesmo. Essa frase ficou meio estranha. No último minuto do segundo tempo, Marçal soltou um laudo que foi confirmado pela perícia como sendo falso. A assinatura, nome da firma e outros elementos inconsistentes corroboraram para a conclusão. Bom, para mudar uma eleição, o PT já foi acusado de criar documentos com uma lista de furnas. Neste e em outros casos, havia um falsário profissional envolvido. Porém, o laudo foi uma falsificação grosseira. Só o timbre já denuncia a peça. Por isso, podemos dizer que Marçal venceu Marçal. Ou seja, ele conseguiu a proeza de derrotar a si mesmo. Bom, ele tem conhecimento jurídico e ainda foi assessorado por seu advogado. E eu fico me perguntando, como eles foram levianos em soltar a nota sem ao menos realizar uma checagem? Por enquanto, essa pergunta permanecerá sem resposta, mas a polícia certamente exigirá que o advogado revele a fonte. E com certeza alguém acabará sendo preso nessa história. A filha do médico falecido exigiu a prisão de Marçal, mas isso é peça panfletária. Ela não tem esse poder de exigência, a menos que possua provas concretas de que Marçal efetivamente participou do processo de falsificação. Com base apenas nesses dados, Marçal poderá ser responsabilizado na esfera do Tribunal Superior Eleitoral e não na esfera civil. Em condições normais de pressão e temperatura, isso resultaria em multa, como ocorreu com o PT tantas vezes. Porém, não estamos nessas condições. Alexandre de Moraes não é presidente do TSE, mas no cargo de xerife, ele já intimou Marçal a depor. Provavelmente, ele usará a mesma estratégia que empregou contra Musk, alegando abuso econômico. E provavelmente ainda irá florear o processo com elementos de seus inquéritos ad eterno. Já vimos muitos Frankensteins jurídicos, e esse não será diferente. Marçal, com certeza, será mais um inelegível na lista dos Supremos. Bom, e mesmo que você não goste de Pablo Marçal, isso é injustiça quando falamos em dois pesos e duas medidas. Inclusive há aqueles que temem que isso seja mais uma peça equivalente ao 8 de janeiro. Bom, e isso preocupa, pois ao rotular Marçal como bolsonarista, poderemos ter mais exceções no futuro. E falando em justiça, a declaração do governador Tarcísio de Freitas, ao afirmar que, em um país sério, Marçal estaria preso, foi vergonhosa. No quesito coisas sérias, com certeza esse tema estaria em último lugar. Afinal temos um político condenado pelo maior esquema de corrupção na cadeira da presidência. E pior,
Parlamentar que tem imunidade, se chamar Lula de ladrão, responde na PGR. E sabemos que, do outro lado, nada acontece. Boulos, por exemplo, pode no máximo receber uma multa, não por gargalhar na urna, mas por chamar seus próximos a acompanhar seu voto. E se houver multa, o PT paga indiretamente, já que é um grande financiador do político. Bom, mas no final, a cadeira mais desejada entre os municípios ficará entre Nunes e Boulos. Tabata poderá transferir parte dos seus votos para Boulos e provavelmente deverá apoiá-lo. Entretanto, Marçal teve muito mais votos e com certeza ele irá apoiar Nunes. Bom, mas sobre o mérito, deixo aqui as palavras sensatas de Ricardo Salles. O erro de Marçal em publicar aquele laudo lhe custou a eleição, mas teve 1,7 milhões de votos mobilizados contra o sistema. Os dois primeiros candidatos, com todo o tempo de TV, centenas de milhões de reais, mídia, coligações e etc., não tiveram nem sequer 100 mil votos a mais. Isso mostra a força do sentimento antissistema. Agora, contudo, é hora de derrotar PSOL, Boulos. Boulos só ganha se houver um milagre, ou seja, a urna se comportar como gênio da lâmpada. Entretanto, devo dizer que a urna é inviolável e inquestionável, como reforçou a ministra Carmen Lúcia, do TSE. Datena teve uma votação vergonhosa em comparação aos seus sonhos políticos. E, segundo suas próprias palavras, esta será a última vez que iremos ver a sua cara na urna. No entanto, isso não foi tão vergonhoso quanto o resultado de Joyce Hasselmann, que viu sua votação cair de 1 milhão para apenas 1.000 votos. E, para justificar a derrota, na zona da soberba, ela afirmou: "Eu não tinha pretensões. A população não está preparada." Mas quem perdeu de fato nessas eleições foram os grandes partidos de esquerda, e houve várias surpresas para esses partidos de bandeiras vermelhas. Lula perdeu em seu próprio domicílio, a ABC Paulista, nicho onde o sindicalista nasceu como político. E para o desespero de Lula, foi o PL que cresceu na Grande São Paulo. E uma outra surpresa para a esquerda foi a revelação de que Boulos é o candidato preferido entre o eleitorado elitista de São Paulo. É a luta de classe que se exploda, como descobrimos em 2022, após um MST vender pela via capitalista seus mimos para os elitistas. É um ciclo vicioso. O Estado cria artistas elitistas que, por sua vez, patrocinam indiretamente o MST, e que faz com que a elite apoie o seu Estado elitista, sem nunca precisar dele. Isso é muita incoerência. Mas a maior derrota de todas foi do PT. Uma derrota acachapante, como apontou a Oeste. A arte do G1 mostra um PT e alguns puxadinhos em extinção. Cadê o vermelho que estava aqui? Apenas alguns pontos em vermelho seguem no Nordeste. Esse mapa nos faz questionar onde estão os eleitores do PT e, claro, do seu líder, Lula. No Nordeste, Bahia, Ceará e Piauí, ainda que minguado, são os estados que mantêm o PT e o PSB. Mas a mais dura surpresa para Lula e seus seguidores foi constatar que o PL ficou em primeiro lugar em votos para prefeito com 15,7 milhões. O partido de Bolsonaro deixou o PSD de Kassab e o MDB de Baleia Rossi para trás. Foi um crescimento de 238%, como apontou o Poder 360. E esse número só perde para o Novo, que, diferente do PL, só saiu do zero. Bolsonaro é um nome político, porém maior que este nome é o movimento conservador. O capitão, como é reconhecido por parte do povo, poderá desistir de seu futuro político. Entretanto, seus apoiadores sempre estarão seguindo seus passos. Por isso, podemos afirmar que o bolsonarismo
não está derrotado e talvez só deixe de ter relevância quando o país for de fato transformado, seja para o bem em uma democracia ou para o mal em uma ditadura. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.